Quando a gente olha os passarinhos, a gente vê uma coisa muito fantástica. A liberdade que eles têm. A liberdade de ir, vir. A liberdade de poder voar bem alto. De ultrapassar fronteiras. Sem ter que parar para pagar pedágio ou passar por alfândega. É impressionante nós olharmos e vermos a mobilidade dos pássaros. Algumas vezes eu sonhei que estava voando e eu podia controlar para onde eu ia. Que coisa incrível, fantástica. Foi o maior sentimento de liberdade que eu já pude experimentar até hoje. Poder ter mobilidade para ir e vir para onde quiser. Qual é o preço da liberdade? Muitas pessoas têm vendido a liberdade por um preço tão barato. Chega mesmo até ser banal. As pessoas às vezes são aprisionadas por tantas coisas que não levam a nada senão a privação da liberdade. Neste momento, é importante você compreender o valor que tem a sua liberdade. Ela é tão valiosa, tão preciosa, que alguém se importou em garantir que você possa ser livre. Vamos dar uma olhada? João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ainda João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou como diz nessa versão aqui, vou ler exatamente como está. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Olha só, a conquista desta liberdade nós vemos de duas maneiras. Primeira, através do conhecimento da verdade. Uma pessoa, quando ela conhece a verdade, ela consegue a sua liberdade. Um exemplo bem prático. Uma pessoa que está num hospital, por exemplo, internada, e é prescrito para ela determinado procedimento. As pessoas qualificadas para isso devem cumprir com aquele procedimento. Trocando em miúdos. Digamos que ali esteja escrito para que esta pessoa faça fisioterapia. Está prescrito isso para ela. Então, o hospital tem a obrigação de fornecer fisioterapeuta para esta pessoa. Eu me lembro que algum tempo atrás, 2 casos. Um caso de uma pessoa que estava acamada e que foi prescrito para que se fizesse fisioterapia nela. E não foi feito. O médico, aliás, o hospital alegou que não tinha fisioterapeuta. Uma outra pessoa também acamada, que também foi prescrito para ela. E foi dito a um parente desta pessoa que não havia fisioterapeuta para fazer fisioterapia nesta pessoa que estava acamada. A pessoa que intercedia pela que estava acamada conhecia os direitos da acamada. E ela foi até a direção do hospital e exigiu que fosse
mandado um fisioterapeuta para fazer fisioterapia na pessoa que estava acamada. A princípio, o diretor do hospital relutou, mas ele não pôde negar. No outro dia, não tinha uma pessoa lá fazendo fisioterapia. Tinha uma equipe fazendo fisioterapia na pessoa que estava acamada. Trocando em miúdos. A pessoa primeira que estava acamada, infelizmente, atrofiou na cama. A segunda, pela qual foi intercedido por ela conseguiu se recuperar. Qual é a diferença? É que a primeira não conhecia os seus direitos, não conhecia a verdade a respeito daquilo que lhe era próprio, que lhe pertencia. A segunda conhecia os direitos da pessoa que estava acamada, intercedeu por ela e conseguiu fazer valer os seus direitos. Então, o conhecimento da verdade liberta o homem. A própria Bíblia fala isso. Em Provérbios, o justo é libertado pelo conhecimento. É importante, neste mundo de engano, neste mundo de perversão, neste mundo de afastamento de Deus, é necessário você conhecer a verdade, para que você seja livre, liberto. Uma pessoa que é dominada por um cigarro deste tamanho, ela não é livre. Uma pessoa que é dominada por uma dose, ela não é livre. Uma pessoa que é dominada por um desejo sexual desenfreado, um desejo absurdo para comer ou para beber ou para falar demasiadamente, uma pessoa que é dominada pela fofoca, pela mentira, uma pessoa que é dominada pelo medo, não é uma pessoa livre, não é uma pessoa liberta. Esta pessoa precisa conhecer a verdade. Segundo ponto, quem é que liberta? O Filho de Deus, como ele disse. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Olha, este Filho aqui na Bíblia está em letra maiúscula. Está falando do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder para te libertar. A Bíblia é muito clara. Em Atos, no capítulo 10, no versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É em Jesus que está a tua cura. É em Jesus que está a sua verdadeira libertação, a liberdade. Qual é o preço da liberdade? Esse preço Jesus já pagou. Foi o preço de sangue, do sangue puro do Filho de Deus, porque Ele te ama. Aceite o seu amor. Jesus tem para você o que é mais precioso para o ser humano: a liberdade. O preço da liberdade é a fé em Jesus Cristo, para receber o perdão, a graça e a salvação que só Ele pode te dar, que inclui a liberdade.